Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Primeiramente, eu agradeço ao Domingos a oportunidade oferecida para que eu possa, junto com vocês, fazer uma explanação de uma lição baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço aos dirigentes da casa e peço que os espíritos superiores nos dê muita luz para o entendimento de mais uma mensagem que para todos nós é muito importante. Eu tenho muita fé que todos vão sair daqui melhores do que quando chegaram. Eu acredito, sinceramente, que todos que estão aqui, que vieram hoje numa sexta-feira à noite, comparecem a este centro, Portal da Luz, com um propósito. Sabemos que todo ser humano tem vários, inúmeros propósitos na vida. Alguns têm o propósito voltado para os estudos, para o trabalho, para o esporte, para a música, enfim. Desde a nossa infância, do berço ao túmulo, nessa encarnação, porque temos as sucessivas reencarnações, sabemos que enquanto crianças, não tomamos as nossas decisões. Elas são tomadas pelos nossos pais. Quando, na juventude, muitas vezes baseada no estudo, os adolescentes começam a enxergar um pouco esse mundo terreno e começam a almejar alguns propósitos de vida, principalmente no que diz respeito ao estudo. Porque a vida é feita de ciclos. Depois, na idade adulta, pode-se fechar um ciclo na juventude e o adulto partir, já na condição de adulto, para um novo ciclo de vida. Mas, o que é o propósito? O que significa ter um propósito? Se olharmos a etimologia da palavra propósito, vamos encontrar que propósito é plano. É planejamento. É o planejamento para se alcançar um objetivo. Quando se tem uma meta, um objetivo a atingir. Por exemplo, ingressar na faculdade de medicina para se tornar médico. O propósito de curar doenças, auxiliar os pacientes, promover-lhes a cura, enfim. Ingressar numa faculdade de direito para se tornar um advogado, prestar um concurso, promotor, juiz, delegado, procurador, defensor público, enfim, vai trabalhar com questões ligadas à justiça. Muitas pessoas, e todo mundo é livre para isso, têm propósitos voltados para o esporte, profissionalmente falando, ou às vezes faz um esporte por questões de saúde. Como eu disse, na parte musical, propósitos profissionais de cantores profissionais, ou pessoas que querem aprender um instrumento, como uma forma de terapia, para alegrar o ambiente, para serenar os corações, como o Domingos faz aqui com o violão e com a sua canção, que é sempre muito agradável, é uma abertura sempre que nos acalma. Então, quando se fala em meta e em objetivo, nós percebemos que essas questões, esse propósito, tem muita afinidade com o quê? Com a nossa realização pessoal. Eu pergunto, qual é o seu propósito de vida? Ou melhor, quais são os seus propósitos de vida? Logo no início eu falei que o ser humano tem inúmeros propósitos de vida. Já refletiram sobre isso?
muitos respondem: olha, meu objetivo é ganhar muito dinheiro, é construir uma bela casa, é ter um apartamento na praia. Obviamente que esse é um propósito material, concordam? Outros responderiam: meu propósito de vida é constituir uma família, uma bela esposa, um marido, filhos, educação dos filhos, criação. Já estamos mais na seara do planejamento familiar. E isso é natural. Outros responderiam: meu propósito de vida é realizar viagens, conhecer o mundo. E tem aqueles mais preocupados com o bem-estar, que falam que o propósito de vida é garantir longevidade, porque cuidam da saúde física, mental e até mesmo emocional. Vejam, saúde física, mental e emocional. Cabe a um de nós, então, a escolha dos nossos propósitos de vida. E a definição, inclusive, das pessoas que vão fazer parte desse projeto. Filhos, marido, mulher. Por exemplo, se alguém tem em mente esse propósito que eu mencionei agora, o propósito familiar, provavelmente vai se casar, ter filhos, estabelecer um local de moradia em conjunto com a esposa ou com o marido. Então, esse é o planejamento que todos nós fazemos durante a nossa encarnação. Mas tem um porém. Esse plano pode fracassar, ou futuramente cair por terra. Imaginem alguém que tem uma família, que esteja casado e filhos, e sobrevenha um divórcio. É uma ruptura. Ou alguém que é do ramo empresarial e sofre um golpe financeiro do sócio, por exemplo, e tem que fechar a empresa e tem que replanejar a sua vida financeira. Então, certamente teremos momentos de nossas vidas, e acaba sendo inevitável, porque muitas vezes foge do nosso controle, teremos momentos de solidão, de tristeza, de abandono, de descontentamento. Pessoas desenvolvem depressão, angústia. E como lidar com isso? Dentre essas vicissitudes da vida, podemos incluir também, que infelizmente hoje nós vemos muito, a doença, a enfermidade. Muitas pessoas entram pela porta do tratamento na casa espírita em razão de doenças, ou o fim do casamento, ou filhos rebeldes, questões até financeiras. Mas a enfermidade é uma prova que é colocada nas nossas vidas, que nós temos que, na medida do possível, superar. Agora, onde procurar? Onde encontrar alívio para todas essas aflições? Eu pergunto, quem é o nosso consolador? Reflitam sobre isso. Como trabalhador às quintas-feiras, como o Domingos mencionou, a leitura inicial é de um livro de José Carlos de Luca, cujo título é Médico Jesus. É um livro tão autoexplicativo, porque ele fala das enfermidades e das doenças e nos dá a lição que temos sempre que ter fé e nos socorrer com a palavra do Mestre. Agora, precisamos, nessa encarnação e em todas elas, afastar ou curar essas mazelas de nossas vidas. E para isso, nós temos que cuidar da nossa alma. Agora há pouco eu falei de saúde
física, mental, emocional, mas como é que está a nossa saúde espiritual? Estamos nos sentindo bem espiritualmente? Precisamos adquirir esse bem-estar espiritual. Vejam, muito dinheiro, carro, apartamento, viagens, nada disso vai dar o alívio necessário para a alma do ser humano. Vemos muitas famílias extremamente abastadas, com crises familiares grandes. Vemos pessoas detentores de poder que arruinam a sua vida por conta do mau uso do poder, porque se corrompem. As pessoas, por corrupção, são julgadas, são presas, até mesmo se suicidam, e acabam com toda uma família. Pessoas que vivem reclamando da vida, de tudo, que despertam a inveja, que é um sentimento muito negativo, elas sofrem com isso. É uma aflição da vida. E onde encontrar um alívio ou uma cura para isso? Vejam, enquanto seres humanos, homens encarnados, homens e mulheres, é claro, não há nenhum, absolutamente nenhum encarnado que vai cuidar da nossa própria alma. Essa decisão é nossa. Essa tarefa é de cada um de nós. A vida é feita de baixos e altos ciclos, não é? Como as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, épocas em que está frio, muito frio, calor, só uma garoa, uma chuva um pouco mais forte, uma tempestade, um tornado que causa destruições devastadoras, pessoas perdem tudo e ficam totalmente desamparadas. E o que fazer nesse momento, nessa situação? Nessa montanha-russa da vida, nós precisamos estar sempre adaptados e preparados para realizar novos projetos de vida. É preciso ter fé. Fé em Deus. E para isso, a gente tem que se valer desse quesito de adaptação diante das vicissitudes da vida. Até porque sobrevivem as pessoas que são adaptáveis, que nem sempre são as mais fortes. Na esfera espiritual, diante desse contexto, podemos dizer que pessoas adaptáveis são aquelas que detêm um certo grau de conhecimento e consciência, porque trabalham a aceitação e não desenvolvem a revolta. E que procuram se melhorar a cada dia. Por pior que esteja a situação naquele momento, a pessoa não perde a fé e procura se melhorar. E isso implica o quê? Decisão. Decisão com base no nosso livre-arbítrio. E essa questão de adaptação, conhecimentos, adquirir conhecimentos, ter um pouco de experiência de vida, só o tempo. Só o tempo. E quando se fala em propósito, quando falamos em processo, em execução desse planejamento, isso demanda tempo. E com isso nós vamos desenvolvendo hábitos nas nossas vidas. Infelizmente, tem pessoas que vivem no modo automático. Pessoas que se drogam, que bebem muito, viciadas em pornografia, que têm muitas más inclinações, por hábito, depois dificilmente conseguem se desvencilhar desses problemas. Então, o propósito demanda planejamento, demanda uma execução planejada,
E essa execução planejada, ela tem que se tornar um hábito na nossa vida. Isso em qualquer esfera. E na espiritual não há diferença. Nas férias agora, meu filho estava aqui em Araraquara e passamos por uma livraria e ele me pediu para comprar um livro para ele. Eu achei interessante. Não é um livro espírita, mas o livro se chama Hábitos Atômicos. O autor é James Clear. Ali fala mais de hábito relacionado à questão de sucesso profissional, de alcançar um objetivo da vida. Mas eu achei bastante interessante, porque ele colocou em uma das páginas um gráfico que fala sobre meta, processo e depois identidade. Dando a entender que a meta por si só não é suficiente. Se eu tenho um propósito e uma meta, e eu não executo, não planejo e nem executo o planejamento, eu não vou atingir essa meta. Dificilmente. Então, quando ele fala de processo e identidade, ele traz um exemplo das pessoas que fumam. É o exemplo do livro. Então, imaginem um fumante que deseja parar com o tabagismo. Toma a decisão, é dele, de parar de fumar. Ele vem conseguindo, frequenta o médico, toma remédio, enfim, segue toda aí uma rotina para largar o cigarro, o tabagismo. Num determinado momento aí desse processo que ele tenta abandonar o cigarro, alguém se aproxima dele, saca um maço de cigarro e oferece. Aceita um cigarro? Pela resposta, nós vamos perceber em que grau está esse processo do fumante que pretende ser ex-fumante. Se ele responder, não, obrigado, estou tentando parar de fumar, ele está no processo. Agora, se ele responder, não, obrigado, eu não fumo, ele já criou uma identidade. Ele superou aquele processo e já se colocou na condição de não fumante. Perceberam a diferença? Como o processo é uma longa caminhada e nós só vamos adquirir o resultado prático esperado quando nós tivermos uma identidade formada com relação a esse problema. Por isso que eu convido todos a pensar na nossa identidade espiritual. Todos nós temos metas no que diz respeito ao espiritismo, às religiões em si, todas elas, todos têm. Se eu perguntar, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o nosso lar? Quem quer ir para um mundo melhor, de regeneração, um mundo feliz? Todos vão levantar a mão, sem dúvida nenhuma. Então, o primeiro passo para identificarmos essa nossa identidade espiritual é nos questionarmos: quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde vou? Qual é o meu papel na Terra? Por que estou aqui? Ou melhor, para que estou aqui? Entendido isso, para os estudiosos da doutrina espírita, os espíritos estão em processo de evolução, estamos em processo de evolução, de aprendizado. E precisamos buscar o nosso amadurecimento moral, intelectual, para adquirirmos essa verdadeira identidade espiritual. Temos as mazelas e os sofrimentos da vida, estamos na terra governada pelo Mestre Jesus,
mundo de provas e expiações, e sabemos, de acordo com a lei de causa e efeito, que o processo ele é pedagógico, que ele é educativo. Então precisamos nos atentar dia após dia sobre nossos pensamentos, sobre nossas condutas. E eu pergunto, qual o propósito, então, do Evangelho, que tanto estudamos aqui? Sabemos que Evangelho é amor. Toda lição contida no Evangelho fala do amor. E aí, como seres falíveis, como espíritos impuros, nós precisamos amar aonde resistimos. O Evangelho fala até em amar os inimigos, tarefa dificílima. Fala em honrar pai e mãe. Quantas pessoas ficam brigadas décadas, anos, décadas com o pai ou com a mãe? Não exerce o perdão. E se levarmos para o Espiritismo, já foi falado aqui em outras ocasiões, o objetivo do Espiritismo, eu acredito que de todas as religiões, sem preconceito, obviamente, é tornar o ser humano uma pessoa do bem, uma pessoa boa, cujo objetivo, propósito, vamos dizer assim, é a transformação moral. Tem um vídeo do Raul Teixeira, que foi passado aqui nas aulas do ESD, as aulas do Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que ele lança logo no início do vídeo uma pergunta: qual a melhor religião? E a resposta é justamente essa: tornar o ser humano uma pessoa melhor. Se uma determinada religião te transforma para que você conduza a sua vida melhorando a cada dia, é uma boa religião, sem dúvida. Não há necessidade de comparar uma religião com outra. Então ele foi muito claro: a melhor religião é aquela que faz o seu coração vibrar por coisas boas, é óbvio. Então o nosso melhoramento é dia após dia nesse processo evolutivo, que não acontece de uma hora para outra. Ninguém vai dormir, uma pessoa má não deita na cama e na manhã seguinte acorda uma pessoa boa. Isso demanda aprendizado, consciência, esforço, vontade. Demora meses, anos, décadas, séculos. Por isso temos a reencarnação, para que possamos nos melhorar a cada dia. Então, com base nessa questão da identidade espiritual, que me vem aqui à cabeça, esse bem-estar espiritual que vibra em nossos corações, é óbvio que nós temos que pensar e agir nossas condutas como bons espíritos. Essa identidade espiritual, nós identificamos nas pessoas quando percebemos que ela tem sentimentos positivos consigo mesma e com os outros. Tanto que tem uma lição no capítulo 11 do Evangelho que é de extrema importância, que coincidentemente foi falada aqui na última quinta-feira: amar o próximo como a si mesmo. E temos ainda um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas. Com base nesses dois mandamentos, nós conseguimos pautar a nossa vida pelo caminho reto. Porque nessa mesma lição é dito: faça para os outros o que gostaria que fizessem para você. Não é assim? Vocês podem notar que pessoas que demonstram esse bem-estar espiritual
são pessoas bondosas, mais caridosas, equilibradas, mansas, pacíficas. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas carregadas de ódio e de maldade, pessoas violentas, pessoas competitivas, orgulhosas, egoístas, que estão dispostas a fazer tudo para alcançarem o seu propósito de vida. E aí, nesse caso, peço licença para dizer, é um propósito doentio. Porque fazer de nossas vidas, atuar com violência, com egoísmo, com orgulho, para conseguir, custe o que custar, o que satisfaz o meu desejo nessa terra, é um propósito doentio. Tem um pensador indiano, Swami Vivekananda. Ele tem uma frase que ela tem uma luz, que ela nos permite uma reflexão tão profunda, que inclusive foi falada no curso do ESD, que me tocou muito. E eu vou ler devagarzinho para vocês irem raciocinando. Quando o mundo em que vivemos, quando o mundo é o fim, a finalidade, e Deus é o meio para alcançá-lo, estamos na seara do materialismo. Agora, quando Deus é o fim, e o mundo é apenas um meio para atingi-lo, não há dúvida, meus irmãos, que estamos no início da espiritualidade, independentemente da religião. E eu pergunto, estamos vivendo corretamente? Ou estamos apenas existindo? No modo automático? Precisamos pensar sobre isso. Então, o que precisamos, baseado em todas as lições do nosso Mestre Jesus, é encontrar esse significado na nossa vida. A vida tem um significado especial, tem um real significado, que é a experiência do amor. O amor que liberta, o amor que edifica, o amor que apazigua. Para a doutrina espírita, viver em abundância é viver cheio de boas intenções, que é diferente da abundância de bens materiais. Temos que dar sentido às nossas vidas com consciência e amor. Adotar em nossas vidas, eleger em nossas vidas alguns propósitos. Temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Já nos propusemos a fazer muita coisa na vida, já executamos, mas vamos parar no dia de hoje e refletir qual o meu propósito espiritual. O que tenho feito para cuidar da minha saúde espiritual, do meu bem-estar espiritual. A célebre frase do Chico, que tem lá no andar de baixo, é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então vamos eleger um propósito espiritual. Vamos começar agora. Vamos evoluir espiritualmente. E falando em propósitos, dentro do contexto da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, eu fiz uma relação de alguns propósitos de vida que me parecem importantes. O propósito de aprendizado.
temos que ter ciência de que não sabemos tudo. Pelo contrário, temos muito a aprender. Isso revela o quê? A nossa humildade, que é tudo que Jesus pede. Tudo é o que Jesus nos ensina, e ensinou com exemplos, inclusive. Se estamos nesse mundo de provas e expiações, se não aprendermos nessa encarnação, a prova vai se repetir quantas vezes forem necessárias até que possamos assimilar esse aprendizado. Assimilar e colocar em prática, melhor ainda. Como acontece na escola. Se o aluno, diante das provas, não vai bem, não tem respostas satisfatórias, no mundo espiritual, diante das provas, se falhamos, essa prova vai ser colocada à nossa frente para que possamos superá-la da melhor maneira possível. Então, o propósito do aprendizado, ele é inerente ao ser humano, porque somos falhos. Tem também o propósito da reparação. Sempre que se fala em reparação, pressupõe, pelo menos em tese, o arrependimento de um mal que fez alguém e depois o desejo, a vontade ou a efetiva reparação desse erro. Corrigir erros, reatar vínculos, tudo isso é muito importante. Aqui entra o perdão, perdoar e ser perdoado, e perdoar para ser perdoado. Até Jesus perdoou. Por que resistimos tanto ao perdão? O desentendimento com o familiar, com o desafeto, ele vai se repetir enquanto não houver esse ajuste espiritual. Sabemos disso. E tem o propósito, um terceiro propósito de serviço. Aí aqui tem uma grande diferença, porque hoje o ser humano, o homem, está muito mais preocupado em ser servido do que servir. Não é? Vejam só. Servir, uma maneira de demonstrar o sentimento mais sublime que temos, que é o amor, é servir ao próximo. É amar o próximo como a si mesmo. Tem uma palestra do Arthur Valadares, que, salvo engano, tem como título alguma coisa assim, que ele fala assim: quando o Evangelho deixa de ser texto e passa a ser vida. Quando o Evangelho deixa de ser texto, papel escrito, para ser vida. Aí estamos adquirindo uma identidade espiritual. Quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Na família, no trabalho voluntário, no caminho do bem. Porque o que está sendo falado aqui é a cooperação e não a competição que tanto reina entre os homens hoje. E aí, o quarto e último propósito, e esse é de fundamental importância, é o propósito da caridade. Sem caridade não há salvação. E quando se fala em caridade, estamos falando de benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, até porque somos imperfeitos, e perdão das ofensas. Olha a importância do perdão, que eu mencionei agora, que se encontra aqui na caridade. Sem caridade não há justiça, nem amor verdadeiro, nem respeito ao próximo. O Livro dos Espíritos tem uma lei, dentre várias outras, específica, que é a lei de justiça, de amor e de caridade.
Essa lei é transformadora. E Jesus, sabemos, né, nos é apresentado como um modelo e guia. Justiça é respeitar os direitos dos outros. O Livro dos Espíritos tem essa resposta. Mas se misturarmos as nossas paixões da vida, essa visão de justiça fica totalmente deformada. Mas a justiça de Deus, ela é infalível, inabalável. Deus é soberanamente bom e justo. Então, dentre tantos propósitos, vamos iniciar alguma tarefa, vamos dizer assim. Vamos nos dedicar a algum propósito de vida que nos faça evoluir. Para vocês terem uma ideia, como nós estudamos muito o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a leitura semanal às quintas-feiras, e também tem aos sábados, né? Eu fiquei pensando a respeito dessa questão de propósitos, que demanda um processo, a execução de todo um planejamento, e o mais importante é obter aquele resultado final, que é criar essa identidade espiritual. E me lembrei muito das bem-aventuranças. Então nós podemos aí eleger alguns propósitos de vida baseados até mesmo no Evangelho. Por exemplo, o meu propósito é ser pobre de espírito, é trabalhar a humildade, é me tornar puro de coração, ser manso, pacífico, misericordioso, honrar meu pai e minha mãe, nunca esquecendo do último capítulo, que é o capítulo das preces, de extrema importância, onde há prece pessoal, prece para os outros, prece para um desencarnado, enfim. E um capítulo de extrema importância, muito divulgado, sempre explanado, sempre falado nas palestras espíritas, é o capítulo C de Perfeitos. Estamos muito longe dessa condição, mas lá cita o homem de bem. E é isso que nós precisamos construir no dia a dia. Precisamos cuidar do nosso corpo e, sobretudo, do nosso espírito. Para finalizar, eu redigi aqui um parágrafo 2, que eu gostaria que soasse de uma forma modesta como uma mensagem, para que todos nós, inclusive eu, quando elaborei isso daqui, me chamou bastante atenção, para uma reflexão muito profunda. Eu vou pedir licença para ler, e assim eu encerro a explanação. Podemos ter inúmeros propósitos de vida, mas o verdadeiro propósito, que é o espiritual, muitas vezes esquecido, está dentro de cada um de nós. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher viver o Evangelho ou apenas existir. Viver o Evangelho ou apenas existir. Como eu falei, no modo automático. Que saiamos daqui, hoje, queridos irmãos, lembrando que o Evangelho não é apenas para ser entendido, mas vivido. O propósito maior de nossa existência é aprender a amar, como Jesus nos amou. Que Jesus habite o coração de todos, muita paz, um excelente final de semana. Muito obrigado.